O nosso segundo painel terá o tema A Visão dos Agentes. Convido ao palco o vice-presidente da Copel, Diogo Macor. Convido também o presidente da Auren, Fábio Zanfelice. O diretor de regulação da Eletrobras, Luiz Laércio. A diretora da Abrage, Camila Fernandes. E como moderador, convido o diretor da ANEEL, Fernando Mosna. Com a condução dos trabalhos, Fernando Mosna. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a todas. Uma satisfação estar hoje nesse evento que vamos tratar de hidrelétrica. Cumprimento primeiro aqui todas as autoridades presentes que já foram cumprimentadas, deputado Diego Andrade, meu amigo André Peptoni, diretor Gentil, que ainda há pouco participou de um painel, diretor-geral Sandoval e tantos outros que estão aqui com a gente. Agradeço pelo convite da Agência Infra, na pessoa da Leila Coimbra, agradeço o convite também do Esfera, Casa Parlamento, por estar aqui. Um agradecimento muito especial para a Marisete, por ter me convidado para estar aqui hoje nesse evento, que eu tenho certeza que não só é importante, como é atual, nós discutirmos hidrelétricas no Brasil, e eu ouvi com atenção a fala do deputado Diego Andrade, justamente na importância das hidrelétricas. Então, obrigado, Marisete, pelo convite, é uma satisfação estar aqui. E eu penso, Marisete, que até podemos fazer uma paráfrase com aquela frase de Vinícius de Moraes. Me desculpem a solar, me desculpem as eólicas, mas beleza é fundamental. E não existe nenhum tipo de geração no Brasil, renovável ou não renovável, que seja tão bonita e magnífica como hidrelétrica. Porque não é só conseguir controlar o recurso natural, mas é também o desafio da engenharia e as intervenções que o homem faz na geografia. Então, eu fico muito contente de estar aqui hoje nesse evento para a gente tratar de hidrelétrica. Pedro gostou. Temos nossos convidados aqui e o nosso painel, basicamente busca complementar o debate anterior que tratava de setor público. Então, nós ouvimos toda a governança do setor elétrico ainda há pouco. E agora, com os nossos participantes, que são 3 do mercado, e a Camila, que está na Associação Brasileira dos Geradores Hidrelétricos, nós temos a oportunidade também de tentar endereçar alguns temas que mostram os desafios das hidrelétricas no Brasil, em termos de competitividade, em termos de custo, risco, e os temas que nós enfrentamos, e é do dia a dia, em relação a curtailment e tantos outros. Então, eu acredito que esse foro, com essa oportunidade de complementar o debate que se iniciou com o setor público, trazendo aquele que pega empréstimo, aplica capital, arregaça a manga, gera emprego, gera renda, é importante daqui talvez nós possamos ter boas reflexões para alteração de regras do nosso setor. Então, para começar, eu gostaria de convidar o Diogo para que ele pudesse falar conosco um pouco de competitividade. E a pergunta que eu faria, Diogo, nós temos uma alocação desigual de custos e riscos. E essa alocação desigual de custos e riscos acaba fazendo com que haja um comprometimento da competitividade das hidrelétricas em relação a outras fontes. Daí porque eu gostaria de ouvir de você como é que nós poderíamos fazer uma revisão desse modelo? Como é que nós poderíamos fazer com que custos e riscos fossem mais bem distribuídos entre os agentes? E como que nós podemos ampliar a competitividade das hidrelétricas? Obrigado, Mosna, pela pergunta. Parabéns, Marisete, pela organização aqui do evento. Vamos lá. Eu falaria da seguinte forma, Mosna. A gente vê, às vezes, uma briga por fontes, né? Assim, gente defendendo. O pessoal fala assim para mim, Diogo, Diogo, você não gosta de solar. Diogo, você não gosta de bateria. O Diogo virou o defensor das hidrelétricas agora, né? Eu sou absolutamente agnóstico em termos de tecnologia. Eu acho que a gente chegou onde chegou porque as pessoas confundem fonte
com desenho de mercado, tecnologia com desenho de mercado. Se a gente olha por que as baterias cresceram nos outros lugares, não foi porque alguém adora a bateria, que bonitinha essa bateria, quadradinha, pesadinha, olha que coisa bonita, não é por isso. É porque se desenhou um modelo de preço que viabilizou o investimento em bateria. Tá? Quando a gente fala de preço, quando a gente fala de risco, quando a gente fala de alocação, veja que coisa maravilhosa. Desde que o mundo é mundo, preço de equilíbrio é quando oferta encontra demanda. Se a gente caminhar para um modelo mais livre, para um modelo com sinal de preço mais organizado, a gente resolve 90% dos problemas. Um problema que é resolvido entre dois agentes privados é um problema a menos para o governo resolver. Só que cada vez que alguém vem a Brasília pedir para defender alguma fonte determinada, a gente cria um problema enorme. Então, veja, aqui, quando a gente está falando sobre hidráulica, a imensa maioria das pessoas que estão aqui acreditam que a hidráulica é a melhor forma de resolver problemas de mercado, porque ela responde na hora que a gente precisa despachar, porque ela é renovável, porque a gente consegue ter um atributo, vários atributos que respondem da melhor maneira possível ao sistema. Se o mercado fosse totalmente livre e se o preço fosse dinâmico, eu garanto que a gente aqui continuaria investindo em hidrelétrica, não porque alguém mandou, ninguém reservou um espaço para a gente, mas porque a gente acredita que é a fonte que responde da melhor maneira possível oferta e demanda. É tão simples quanto isso. Então, é só para a gente, back to the simple, para a gente não começar a complicar e criar novas formas de remuneração, hein, Pepitone, dos serviços ancilares, e agora eu vou ter o PRORET dos serviços ancilares. Se a gente voltar simplesmente para preço, a gente resolve boa parte desses problemas. Como? É fácil a gente voltar isso agora? Talvez não seja algo de curto prazo, mas se a gente não tiver clareza de onde a gente precisa chegar, é muito difícil a gente chegar lá. Como a gente constrói esse caminho para chegar lá? Acho que essa é a grande pergunta, né? E a hidráulica é interessante porque, por alguma razão, nos últimos anos, 15 anos, ela foi deixada de lado e substituída por outras fontes que eram mais interessantes, não sei o real motivo, quase como um complexo de vira-lata, porque o Brasil é, sim, muito bom nas hidráulicas. E quando a gente olha o que está acontecendo no resto do mundo, eles estão voltando para a fonte hidráulica. Eles não tinham, Mosna, o potencial natural, mas agora que eles entenderam que dá para a gente fazer, Marisete, as reversíveis, olha a velocidade que eles estão aqui, o mundo inteiro está avançando nas reversíveis. Estados Unidos já com 22 GB, a China com 60 GB, um negócio brutal, porque ele não precisa do potencial, ele cria o seu próprio potencial e faz, né, todo o pumping. Então, a gente tem infinitos, né, porque a nossa população ela fica no litoral, e a topografia da costa é muito favorável para a gente fazer as reversíveis. Então, tem um potencial infinito para a gente ir nesse caminho, né? E quando a gente volta, eu acho que foi o Gustavo que comentou, né, que a fruta baixa é a gente fazer a repotenciação do que a gente já tem, formidável. Antes, puxa, será que não está maduro, né, a reversível e tal? A gente consegue agora fazer um investimento complementar nas hidráulicas que nós já temos, né, Fábio? Hein, Marisete? Né? Agora, colocando máquina nova, repotenciando, e a gente consegue fazer isso para logo, com a grande vantagem que as hidrelétricas duram 70 anos, 100 anos, ou seja, é um legado que a gente deixa para as próximas gerações. Não é uma tecnologia que daqui a 10 anos, 20 anos vai para o lixo e a gente tem que comprar de novo, vai para o lixo e a gente tem que comprar de novo. Então, tudo isso para dizer o seguinte, melhor, na minha humilde opinião aqui, Mosna, melhor do que a gente tentar criar mais um monstro, mais um modelo gigantesco, com todas as características para a gente tentar equacionar, se a gente conseguir voltar ao simples, preços de mercado, sinalização instantânea, horária, lembrando que a gente tem esses dois mundos, né? É o mundo do atacado, mas o mundo que chega na percepção do consumidor, a gente precisa fazer um cotejo desses dois mundos, a gente resolve 90% dos problemas. Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. E a sua fala, voltando ao simples e tentando dar os sinais adequados de preço e restabelecendo competitividade,
me fez lembrar, Marisete, até do tempo que eu estava no Senado, porque era muito curioso que, em tantos projetos de lei, a gente recebia um conjunto de interessados e sempre era, basicamente, a mesma abordagem. Concordamos com tudo, o consenso setorial é esse, mas, se puder fazer desta forma, e aí preservar um cercadinho, ficava bom. Então, é justamente esse tipo de abordagem que eu acho que é interessante na sua fala, para a gente poder repensar competitividade sem inventar a roda, fazendo simples, não é? Eu também quero ouvir agora do Fábio em relação à competitividade. E a minha pergunta seria, tem esses desafios de competitividade de hidrelétricas? Nós temos, em alguns momentos, sobreoferta. Nós temos, em alguns momentos, também falta de potência, falta de flexibilidade. Diante disso, pensando de modo amplo, em termos regulatórios, em termos de desenho de mercado, em termos de operação, quais poderiam ser as alterações que nós acabaremos fazendo no setor elétrico para agregar competitividade à fonte hidrelétrica? Ok. Bom dia a todos. Agradeço o convite, em nome da Marisete, né, por estar aqui, da Leila, né. É sempre bom falar das hidrelétricas e talvez deva ter poucos países que podem fazer um painel desse, né? Poucos países têm o recurso que a gente tem e poder discutir a relevância da hidrelétrica no setor elétrico desse país. Moça, você colocou bem o tema da competitividade, né? E aí, contando um pouco da história, acho que a partir de 2014, quando a gente começou a ter um pouco mais, o cenário hidrológico começou a ficar um pouco mais recessivo, a hidrelétrica passou a ser um ativo que todo mundo começou a esquecer da hidrelétrica e começou, na verdade, a ver muito mais isso na hidrelétrica do que ela tinha. Hoje, se você vai ao mercado vender uma hidrelétrica, aparece muitos compradores, né? Mas não é que a hidrelétrica melhorou de competitividade, é que, na verdade, o mercado, gerou uma necessidade para a hidrelétrica, mas não necessariamente valorizando o atributo da hidrelétrica. E de lá para cá, nós tivemos também transformações e as próprias fontes que foram viabilizadas através das hidrelétricas também criaram riscos, você comentou bem, né, o tema da potência, o tema da sobreoferta, e deformou muito, tem deformado muito a curva de geração da hidrelétrica, que é o passo que a gente olha hoje. Uma certa valorização da geração hidrelétrica, porque ela faz a rampa e o PLD horário ajuda na modulação, mas poucos se esquecem que, durante o período seco, nós temos o afundamento do GSF, e, para esse afundamento, nós não temos hedge, né? Não adianta você tentar hoje no mercado, tentar comprar uma quantidade de energia para junho, julho do ano que vem, né, porque você não sabe nem quanto você tem que comprar e nem o preço que você vai ter. Ou seja, pela característica do mercado brasileiro, nós não temos hoje hedges financeiros para esse tipo de problema, né? Isso foi gerado muito, né, pela entrada das últimas hidrelétricas, em parte, e também pela entrada das renováveis, que elas ajudam no ponto de vista do setor. Vou tirar agora termos sobre oferta, curto tempo, tal, para tentar estabilizar e diminuir um pouco do risco hidrológico geral do setor, mas ela causa esse risco para a própria hidrelétrica. E aí, acho que foram mencionados aqui, o Ricardo, o Barro falou de coisas que não são tão complexas que podem ser feitas, né? O tema de colocar no preço, né, a reserva de potência, né, a própria rampa da hidrelétrica, isso é importante, isso não é uma coisa muito difícil de ser implementada, eu acho que ele... Acho que está entrando algum... Eu queria dizer se é possível, cara, o menino descer para... Entramos com a interferência. Então, acho que esse é um movimento que ele não é complexo, ele não demanda tanto trabalho, que eu acho que já vai ajudar nesse aspecto. Uma outra coisa que o Ricardo falou aqui, bastante interessante, usar a reserva, a energia de reserva, também para fazer esse hedge durante o período de GSF. Essa é uma sacada muito legal, porque o próprio recurso está dentro do setor, ajuda o consumidor do lado, né, de garantir um pouco de previsibilidade na despesa, né, e ajuda também o gerador hidrelétrico a ter esse produto que, pela característica do setor elétrico, a gente não tem hoje. Então, isso também é uma outra forma de você reduzir o risco da hidrelétrica e melhorar a competitividade. Agora, olhando, se a gente tentar projetar isso ao longo do tempo, né, a gente precisa realmente olhar a hidrelétrica como um ativo importante e dar o valor, de fato, que ele merece dentro do setor. Nós não podemos acreditar que a gente vai criar encargo para valorizar a flexibilidade da hidrelétrica, porque, infelizmente, não existe espaço, né? Eu acho que seria meritório, mas nós temos espaço hoje no setor para fazer isso.
mas nós precisamos olhar a hidrelétrica hoje como um ativo que ele tem que ser valorizado, por exemplo, né, outro tema que o Ricardo falou aqui, se eu estou com uma disponibilidade melhor do que o padrão ANEEL, por que não ser remunerado? Porque eu estou entregando mais capacidade para o sistema, né? Então, esse é um outro fator. Por último, relacionado a... Eu vou só depois comentar de alguns riscos, mas relacionado a isso, vem o próprio preço de mercado. A gente teve preço de mercado no Brasil que nem tanto, né? O Pedro comentou bastante isso ontem, né? Ele nem deu a direção correta de preço para a expansão, como também não valorizou a hidrelétrica quando precisava ser valorizado. A gente olha o ano passado, a gente passou o ano inteiro com a mesma hidrologia, com preço com piso, né? E chegou em outubro, batendo R$500. Eu acho que a mudança hoje que a gente tem do NIOV híbrido, que também foi comentado aqui, também foi uma iniciativa interessante, justamente para valorizar, né, o recurso hidrelétrico, e com a modulação ajuda também, indiretamente, a valorizar o tema da capacidade. Bom, então, acho que são coisas que estão à mão, acho que a gente poderia fazer muito mais, né, mas, infelizmente, eu acredito que, de curto prazo, acho que a gente pode fazer. No longo prazo, eu só queria chamar a atenção, porque a gente tem falado muito da elétrica, mas eu tenho alguns riscos que a gente tem que observar para não cair no efeito de diminuir a competitividade da hidrelétrica. Nós estamos fazendo hoje uma rampa assim, descomunal que nunca tínhamos feito no passado, né? Nós estamos testando hoje limites desses ativos que a gente não tinha testado no passado, né? A gente viveu em 21 uma escassez hídrica, a gente precisou testar níveis muito baixos de efluência em algumas usinas, e que começa a colocar também em risco o ativo, porque a gente começa a tangenciar alguns problemas como risco ambiental, como o risco, né, de criar uma judicialização na região onde a gente está operando. Esses ativos, eles têm, né, acho que menos eólica e solar, hidrelétrica, ela está num contexto de uma comunidade que ela tem um impacto muito grande. Então, o tema ambiental, o tema operativo, eu acho que a gente tem que observar muito e não pode estressar demais, achar que a hidrelétrica vai resolver todos os problemas de rampa do setor. Estamos discutindo capacidade, sim, mas em alguns momentos nós vamos ter que ir para o máximo que a hidrelétrica pode entregar, mas não podemos esquecer das nossas responsabilidades, né, com as regras ambientais, né, e, às vezes, também não exaurir demais ou estressar demais esse ativo, porque a gente está dentro de um contexto que pode gerar uma judicialização, e a gente já observou alguns movimentos desse na crise de 21, quando a gente teve escassez hídrica, nós precisamos reduzir a efluência mínima, e tivemos que fazer um trabalho grande ali de reduzir ou diminuir a tensão na região onde a gente está operando. Então, eu acho que tem ajustes de preço para serem feitos, e eu acho que a gente só tem que ter um pouco de atenção, né, para a gente não esgotar demais o atributo da hidrelétrica, a gente entrar em alguns riscos novos que a gente ainda não entrou, que vai afetar, de fato, a competitividade das hidrelétricas. Obrigado, Fábio. Da sua fala, eu acredito que vale a pena a gente registrar a importância que nós temos de justamente valorizar o atributo da fonte hídrica. Enquanto você falava, eu me recordei de uma visita técnica que eu fiz a Paulo Afonso, e, em determinado momento, foi falado exatamente o seguinte: Marisete, estamos operando, mas, nesse momento, é só serviço ancilar, para poder permitir que eólicas e solares gerem. Mas, daqui a pouco, nós vamos começar a gerar, e a rampa vai ser bem íngreme, que é bem na linha do que você falou. E nós temos já, desde a MP 998, a necessidade de fazer a valoração dos atributos da fonte, não é? Então, acredito que é uma agenda importante, realmente, para a gente poder avançar e, especialmente nesse momento, desse setor elétrico, valorizar a fonte hídrica. Concordo com o que foi dito. Vou passar a palavra para o Luiz Laércio, e a pergunta agora ela vai numa perspectiva também de sinal de preço. Já foi também falado pelo Diogo, foi falado pelo Fábio, mas aqui ela também toca numa perspectiva de subsídios e do nosso mercado. Então, a nossa expansão da geração, ela naturalmente foi muito impulsionada por subsídios e não por sinal de preço. O Diogo falou isso na sua fala ainda há pouco. E isso acaba gerando as distorções que nós vimos aqui, sobre oferta, aumento de encargos e o curtailment intensificado. Na sua avaliação, como é que o setor pode avançar para revisar esses subsídios e aprimorar a formação de preço, modelo computacional, de uma maneira a garantir a expansão mais sustentável, com segurança de suprimento e menor impacto tarifário para os consumidores? Perfeito, obrigado, diretor. Primeiro, agradecer a Agência Infra, na pessoa da Leila, agradecer a Casa Parlamento, agradecer as autoridades presentes pela oportunidade de apresentar contribuições aqui em nome da Eletrobras a esse bom debate.
Eu acho que esse evento, deputado Arnaldo, foi bem traduzido pelo seu colega, deputado presidente Diego, quando ele parafraseou o homem do campo com a sabedoria do homem do campo. Cavalo bom é o que cerca o boi na hora. Então, nós estamos aqui defendendo o cavalo bom do setor elétrico, que cerca o boi na hora. E, durante muito tempo, deputado, a nossa matriz se expandiu, né, a geração, particularmente, sem enxergar que havia um boi a ser cercado, ou sequer que houvesse um boi a ser cercado. Então, a gente expandiu a matriz há pelo menos 30 anos, enxergando individualmente o custo da fonte isoladamente a ser expandida, seja ela renovável, variável, solar, eólica, hidrelétrica, e sem enxergar o contexto em que ela se encontra, que há um boi a ser cercado, e sem enxergar, então, as externalidades que aquela fonte agrega de custo ao sistema, ao, eventualmente, não oferecer algum atributo que o sistema, que o boi, ou, melhor dizendo, voltando aqui para o que o consumidor brasileiro tanto precisa e requer. Bom, então, nós, fazendo uma digressão histórica, aí há 30 anos, no modelo Recebe, ali do governo Fernando Henrique, a gente expandia a usina pelo critério do máximo BP. Né? Então, não havia que se falar em sinal de preço. A usina bidava o maior o BP e entrava no sistema. Muitas delas micaram, depois elas entraram sob a forma dos leilões Botox, né, Mosna? Alguns anos depois, 2003, 2004, nós passamos a expandir o sistema pelos modelos dos leilões, modelos extremamente bem-sucedidos dos leilões regulados. Nós tínhamos 90% da carga brasileira era distribuidora, consumidor cativo, risco de crédito baixíssimo, financiamento subsidiado, contratos de longo prazo e preços indexados. Paraíso para financiamento, paraíso para a expansão do setor. E foi um sucesso. Por 10 anos, pelo menos 10 anos, nós colocamos 60 gigawatts no sistema, sempre enxergando o custo individualizado da fonte e com as suas características. A partir dali metade dos anos 2000 da década de 2010, 2015 em diante, já com o Acordo de Paris, gritando por compromissos mundiais de descarbonização, nós passamos a ver, e o mercado livre brasileiro crescente, nós passamos a ver o mercado livre guiando a expansão do setor. E começamos a ver, então, as fontes renováveis variáveis, eólicas e solares centralizadas, ainda não se falava tanto em geração distribuída, crescendo ancoradas no mercado livre, de forma muito, muito bem-vinda, mas sempre com essa peculiaridade, enxergando apenas o custo direto da fonte, e não enxergando todas as externalidades que eram requeridas pelos consumidores brasileiros. Necessidade de atendimento à ponta, necessidade de flexibilidade. Você enxergava o custo daquela fonte, painel solar, equipamentos eólicos baratos, preço de 2 dígitos, a gente se orgulhava disso, de contratar energia a R$100, a R$120, mas a gente sabe hoje que o real preço talvez não fosse esse. E subsídios. Subsídios com desconto na TUST, repassáveis aos consumidores, alguns modelos de negócios também subsidiados, como a autoprodução. Então, a gente guiou o nosso setor, a expansão do setor, sem enxergar a necessidade de cercar o boi, sem enxergar a necessidade sequer, talvez, da existência do boi. E, então, a gente chegou onde a gente chegou, onde a gente está. A gente tem grande desafio, eu vejo aqui o Cristiano, o Zucarato do ANS, Márcio Ré, com o desafio diário, Hercúleo, de operar esse sistema. Na média, a gente está bem, deputado, porque a gente tem uma mão no gelo e outra no fogo. Eu não sei se essa média é tão boa, mas de dia a gente tem muita sobra, de noite a gente tem alguma restrição. Precisamos voltar a ter sinal de preço. O sinal de preço, deputado, é o que vai efetivamente fazer com que a gente enxergue a expansão do sistema, as fontes que a gente precisa trazer para o sistema,
trazendo os valores efetivamente que os consumidores brasileiros precisam e requerem receber de serviço. E sobre aprimoramentos dos processos de formação de preço, a gente falou aqui, eu acho que o Ricardo, da dupla contabilização, Ricardo, eu lembro que a Resolução 290, diretor, de 2000, que criou o MAI, Mercado Atacadista de Energia, previa... Estava na escola ainda. Você estava na escola. Eu estava me formando, diretor. E ali a gente previa dupla contabilização, Ricardo, em 2001. E a gente está hoje discutindo a dupla contabilização. A gente previa preço horário em 2002. Ele foi acontecer em 2021. É falta de excelência técnica do setor? De jeito nenhum. O setor elétrico brasileiro é conhecido pela sua excelência técnica. E tivemos outras prioridades, de fato. Agora é momento da gente, então, reverter essa visão e estabelecer como prioridade a intensificação dos sinais de preço. E aqui não é para valorizar o bom cavalo, a hidrelétrica. Não, Marisete, aqui é para valorizar o consumidor de energia brasileiro. Quando a gente fala de sinal de preço, a gente está falando de valorizar, fazer com que o consumidor não pague por energia com custo implícito, que ele não vê, que ele está pagando, mas não sabe que está pagando. Que ele não pague encargos de serviços do sistema na CCE, estando 100% contratado. Então, sinal de preço, resumindo, e redução de subsídios, que, aliás, é uma pauta que está em curso e foi bem encaminhada, no nosso entendimento, com as duas MPs, a 1.300, convertida agora em lei, 1.304, caminhando num sentido muito bom. O PL 2987, do deputado Otto Alencar, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, também caminhando nesse sentido. Então, a gente está otimista que a gente está vivendo aí uma nova aurora do setor, em que a dinâmica de sinais de preço, efetivamente, ela seja a mestre, a mola guia das decisões racionais de investimento dos agentes setoriais em benefício do consumidor brasileiro, deputado. É isso. Muito obrigado, Luiz Laércio. Cumprimento o amigo deputado Arnaldo Jardim pela presença, já fará o encerramento do evento. E eu vou me apropriar dessa frase de cercar o boi. Eu vou utilizar ela em algumas ocasiões, porque eu acredito que ela é muito bem ponderada. E eu fico contente da sua fala, que nós conseguimos ter toda uma regressão histórica, fazendo com que seja possível observar de onde viemos e aonde estamos, em relação a tudo. Sinal de preço, subsídio, sobreoferta, enfim, eu acredito que a fala é importante, especialmente por conta da pergunta que eu vou fazer para a Camila, que eu fiz questão que fosse a próxima a falar depois que todos vocês tivessem dado um ponto de vista do mercado, já que a Camila ela representa a Associação Brasileira das Geradoras Hidrelétricas, então ela tem condição também de ter uma visão muito mais ampla. E aí pensando em termos de futuro, não é? Em termos de novas tecnologias, em termos de armazenamento. E aí seria justamente a minha pergunta diante de tudo isso que já foi falado. Há uma grande necessidade de flexibilidade e, diante disso, como é que nós podemos enxergar o papel das hidrelétricas, seja incluindo as reversíveis ou as baterias, no sentido de ampliar a segurança energética e aproveitamento eficiente dos excedentes de energia? Obrigada, diretor Fernando. Bom dia a todos. Bem, a gente viveu, nos últimos anos, uma extraordinária, e exponencial crescimento de novas fontes, com geração variável, não controlável, e isso traz um desafio enorme, que é a demanda por mais flexibilidade para a operação segura do sistema. A IPE disse agora há pouco aqui, o superintendente Gustavo, que as hidrelétricas foram as fiadoras desse processo, de fato, e continuarão a ser para o futuro, na visão da Abrage. Acrescentar flexibilidade é fundamental para esse futuro, e as tecnologias de armazenamento são a resposta. E aí, tecnologia de armazenamento, o Brasil já dá aula para isso no mundo, sempre deu, desde o início do setor elétrico, porque, quando a gente fala em armazenamento hidráulico é o que mais se usa no Brasil e no mundo também. E aí eu falo das hidrelétricas convencionais, do valioso parque de 110 gigawatts que a gente tem em operação no Brasil, mas falamos também
do enorme potencial hidrelétrico ainda não aproveitado nesse país. E a gente não pode desperdiçar. A gente tem aí uma estimativa da Abrage de 86, pelo menos 86 gigawatts de possibilidade de implementação no futuro próximo. Desses, pelo menos 30 de novos aproveitamentos convencionais, um número muito grande das usinas reversíveis, né, e a ANEEL num papel protagonista ali, recente, na normatização do armazenamento no Brasil, cunhou o nome Sistemas de Armazenamento de Energia Hidráulico, né? Esse potencial, de fato, precisa ser aproveitado. E falamos também de 11 GB de repotenciação, junto com modernização, uma pauta importante que a EPE tem apoiado junto ao Ministério. Falamos também de 7,5 gigawatts de postos vazios, e o leilão de reserva de capacidade, como o secretário João falou, em março do ano que vem, esperamos, é uma resposta clara, né, do governo para esses investimentos. Então, tecnologia de armazenamento, e especialmente no Brasil, passa por sistema de armazenamento hidráulico. É claro que passa por baterias também, né, as baterias químicas. E aí, nesse ponto, reforçar, né, Marisete disse no começo, né, não é tratar de fonte A, fonte B, é tratar de todos os recursos que o país precisa e como melhor utilizá-los em prol da nossa sociedade, em prol do consumidor. As baterias são complementares às usinas hidrelétricas reversíveis, cada tecnologia tem as suas características, né, e devemos utilizar todas. O como fazer, acho que meus colegas aqui já indicaram, né, eu acho que o dia de hoje todo indica, sinais de preço adequados. Esse é o caminho de um mercado mais eficiente, em que a gente escolha o melhor serviço, o mais eficiente, o de menor custo para o nosso país, e não, né, por meio de subterfúgios, de subsídios e outros mecanismos que não entregam, que não revelam, num futuro sustentável, o melhor resultado. E, bem, e por fim, né, como que a Abrage tem atuado, né, nesse espaço? O deputado Diego, homem de falas que todos entendem, né, ele falou aqui, deputado Arnaldo Jardim, no começo, que todos temos um para-casa, né? E é exatamente nesse para-casa que a Abrage tem atuado, nesse dever, realmente, que nós acolhemos, de propiciar, de articular debates, diálogos como esse que está acontecendo aqui hoje, com uma presença constante no Congresso Nacional também, levando informações críveis, baseadas em fatos, em dados, com análises fundamentadas e concretas, também no Executivo, com as instituições, né, uma aproximação muito grande para que, primeiro, não só as hidrelétricas, que, claro, é a razão de ser da Abrage, mas para haver um espaço de mercado propício para investimentos em hidrelétricas e em qualquer outra fonte, primeiro a gente precisa de um mercado sustentável. A gente precisa que haja futuro e que ele seja equilibrado. Se isso houver, com sinais de preços adequados, as hidrelétricas serão promovidas por todas as características que a gente vem debatendo desde o início do dia. Então, a Abrage se coloca e tem se colocado cada vez mais como essa associação que está intencionada, fazendo seu dever de casa, de promover o diálogo e de apresentar para o Executivo, para o Legislativo, estudos fundamentados, dados críveis, para que a gente possa avançar e ter um futuro sustentável para todos. Assim, as hidrelétricas serão promovidas certamente. Muito obrigado, Camila. É interessante que a gente fala também de reversibilidade das usinas hidrelétricas e de armazenamento químico, mas você traz aí a possibilidade de ter um potencial ainda inexplorado de aproveitamento hidráulico, e foi, eu acredito, um ponto que se conecta com a fala inicial do deputado Diego Andrade, quando ele fala que depois da nova lei de licenciamento, talvez ali tenha a possibilidade de destravar uma série de investimentos em relação à exploração de novos potenciais hidrelétricos. Eu acredito que isso é importante, é uma conclusão que eu acho que dá para tirar já desse debate, que o licenciamento ambiental ele pode fomentar a construção de novas hidrelétricas no Brasil. Como nós temos algum tempo, eu vou fazer uma pergunta final para todos e também peço que façam as conclusões finais, já que falamos de vários temas aqui que são transversais. E como não poderia deixar de ser, Marisete, vamos falar de curtailment, não é? Então, como que as hidrelétricas sofrem isso? Vertimento turbinável. Então, a minha pergunta seria, a partir do vertimento turbinável, nós temos perdas crescentes para os consumidores e para o próprio sistema.
Então, isso acaba também comprometendo a confiabilidade do abastecimento. Pensando numa perspectiva regulatória e de mercado, quais que poderiam ser as possibilidades, os novos arranjos que nós faríamos para poder endereçar esse tema setorial tão importante? E aí eu passo a palavra primeiro aqui para o Diogo, para ele endereçar essa resposta, e, na sequência, eu sigo toda a ordem que nós já seguimos. Bom, acho que esse é um ótimo tema, e a gente está vendo, no final das contas, um investimento turbinável que já está da ordem de 5% do GSF aqui, né? Então, assim, é brutal, deputado, a quantidade de energia que a gente está jogando fora. E o pior é que tende a piorar. Quando a gente coloca um bloco de inflexibilidade na geração de termoelétricas com rampas enormes, né, de qualquer fonte que não é flexível, isso tende a piorar. E quando a gente olha a amplitude, eu vou fazer aqui uma propaganda também, para quem não viu a nossa contribuição, né, na consulta pública do LRCAP, 57 páginas de pura matemática, uma tese de doutorado ali, interessante, deputado, vale a pena, número, é gráfico, onde a gente mostra como que as hidrelétricas têm mudado totalmente a forma como elas têm sido usadas. Elas não são mais usadas para quantidade, elas são usadas para ponta. A amplitude de uso, ou seja, a geração mínima hidráulica, a geração máxima, Pepitone, 15 anos atrás, Cristiano sabe bem disso, era de 24 gigas, hoje é de 45 gigas, Ricardo, aumentou 21 gigas, e vai continuar aumentando. Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas falando, mas a solução é a gente aumentar a carga, porque está sobrando energia no Brasil. Novamente, essa é uma visão que confunde os conceitos de energia e potência. A gente não tem ponto, coloca 10 GB a mais de data center, simplesmente piora a rampa em 10 GB, é tão simples quanto isso. Então, quem vai atender a ponta? A gente precisa da hidrelétrica para atender a ponta, senão não tem data center, não tem nada, não tem carga. Então, acho que esse é um ponto super importante. A gente está vendo, por exemplo, o nosso caso, Foz do Areia, mostra 1,6 GB. E aí tem até a questão que o Fábio falou, né, período seco, úmido. Eu saio de 0 a 1,6 GB, tanto no verão quanto no inverno. Igualzinha, a ponta é igualzinha. A quantidade, o reservatório está um pouco, né, ali mais esvaziado, Marisete, mas na ponta a gente aparece. A hora que aperta o botão, o Cristiano aperta o botão, a gente entrega. 1,6 GB, direitinho, bonitinho, do 0 a 1,6 GB em minutos. Então, assim, essa característica ela é fundamental, a gente precisa lembrar disso. E aí eu concluo aqui, Mosna, só fazendo um pedido aí para todos os representantes, né, do governo. Eu acho que a solução de médio prazo é sinal de preço, ponto. Mas a de curto prazo é o leilão de reserva de capacidade, senão a gente vai ter blackouts em curtíssimo período. Precisamos urgente do LRCAP. Isso dito, a hidráulica ela tem a melhor solução técnica, o menor preço e a melhor solução ambiental. Não faz sentido o produto hidráulico 2030 ser contaminado com qualquer sobra do 2029. Essa é uma das nossas principais contribuições, porque eu acredito que o produto hidráulico 2030 ser reduzido por um spillover, por uma usina marginal do térmico 2029, não pode acontecer em nenhuma hipótese. Obrigado, Diogo. Diogo, eu vou fazer coro à necessidade que nós temos de realizar o LRCAP, fazendo referência a uma fala que eu já fiz em outro lugar, mas eu acredito que vale a pena justamente por conta da frustração que é de todos nós de ainda não ter, enfim, realizado o LRCAP. E eu dizia, em outra ocasião, eu sou carioca, eu assistia jogos do Campeonato Carioca, e tinha um narrador que ele sempre tinha um bordão, era o Januário de Oliveira. Ele falava, quando o jogo ia começar, tá aí o que você queria, bola rolando no Caio Martins. Depois de 2023, 2024, tivemos aquela portaria dia 2 de janeiro, eu acredito que o sentimento de todo mundo aqui é que o jogo ia começar. E aí começou a judicialização, começou a discutir faturar, começou o biocombustível, revogou a portaria, não teve leilão de reserva de capacidade e estamos aguardando. Aí também tem um outro bordão do Januário de Oliveira, que era quando ele falava, tá lá um corpo estirado no chão. Então, eu acredito que teve que tirar esse corpo, e agora nós vamos ter a oportunidade de, a depender de como concluir, se concluir, quando concluir a consulta pública do leilão de reserva de capacidade, de, enfim, ter, um leilão de reserva de capacidade, porque o ONS já indica déficit de potência agora, em outubro. Muito importante essa fala, e eu passo também para a conclusão final,
para o Fábio para fazer as suas considerações finais. Tá ok, Moça. Eu acho que, tecnicamente, a gente precisa, pelo vertimento turbinável, não só pelo vertimento turbinável, mas continuar agregando valor para a hidrelétrica. Acho que tem um lado da exportação de energia que a gente precisaria discutir melhor, né? Não é só quando está vertendo. Acho que a gente tem hoje a capacidade, talvez, de fazer uma coisa mais, ou seja, não vou dizer uma coisa mais audaciosa, mas trabalhar isso para que a gente use, de alguma forma, endereço com isso o vertimento turbinável. Tem um tema da geração térmica inflexível, que eu acho que também deveria discutir, né? Não pode ser tão inflexível assim a ponto de você ter que verter uma hidrelétrica, então acho que tem formas também de a gente pensar nesse aspecto. Mas tem que ser endereçado, né? Do jeito que a gente está andando, a gente vai começar a verter no meio do dia, né? Porque você não vai conseguir violar a defluência mínima de uma hidrelétrica, você vai ter geração intermitente entrando e deslocando a hidrelétrica, tendo que fazer a rampa. E a rampa, só para... O Diogo falou de 0 a 1.600, a minha preocupação é que a gente está criando maré nos rios, porque do jeito que em alguns lugares você vai começar a reduzir muito a geração, o nível a jusante em algumas usinas vai começar a gerar também problemas, tá? E também tem que observar essa coisa, né? Então, ainda acho que a gente tem muitas usinas encaixadas, tem muitas usinas de remanso, mas, em alguns casos, pode ser que essa variação muito abrupta, a gente pode também ter que começar a discutir como a gente faz a operação dessas usinas. Mas esse é um detalhe aqui. Agora, consideração final. As hidrelétricas, com certeza, vão continuar no setor, mesmo depois que a gente passar do setor. Acho que todo mundo aqui vai aposentar e as hidrelétricas vão continuar, né? Eu acho que são estruturas fantásticas, né? São estruturas centenárias. É óbvio que vão ter que ser reformadas, vão ter investimentos, e eu acho que a gente precisa, né, como setor, não colocando aqui uma fala aberta, mas nós temos a responsabilidade de manter esses ativos como ativos viáveis, competitivos, né, e continuarão sendo o vetor de competitividade do setor elétrico brasileiro, né. Eu acho que o Sandoval falou bem, isso não é só um ativo de competitividade, é um ativo que, inclusive, interfere na geopolítica, porque a gente tem hoje, né, um recurso natural pouco replicável, e a gente precisa tratar bem disso, a gente precisa, com o sinal de preço, da forma adequada, com o mecanismo de mercado, valorizar essa fonte, porque ela realmente presta um serviço fundamental para o setor elétrico. E, como a Camila falou, a gente tem que começar a explorar os recursos que a gente tem para ser explorados, né? E a gente precisa, de fato, ter um tema ambiental, ter o custo social dos projetos, a gente precisa de previsibilidade, não é uma questão de ser barato ou caro, mas previsibilidade, para a gente continuar expandindo esse setor que continua e será muito fundamental para o país. Obrigado, Fábio. Da sua fala também eu pego a parte que tocou não hidrelétrica, mas na inflexibilidade das térmicas, e aí dialoga diretamente com esse momento que nós temos da capacidade de supervisão e monitoramento do ONS. Então, a pauta é muito mais ampla do que simplesmente valorizar a fonte hídrica, mas também olhar todas as fontes e dotar o operador dos mecanismos que ele pode ter para poder fazer com que o sistema sempre fique de pé. Eu também passo agora a palavra para o Luiz Laércio para a sua consideração final. Bom, sobre curtailment, diretor, a gente, quem tem geração hidrelétrica, é escolado nesse assunto, né? Nosso amigo Cristiano comentou que há 2, 3 anos só se fala nisso, mas a gente conhece curtailment há 25, 30, 40 anos. Nós sempre fomos a fonte mais cortada e continuamos sendo a fonte mais cortada, é a fonte hidrelétrica. E, por isso, nesse sentido, a gente falou muito aqui do LRCAP, e aí eu faço totalmente minhas as palavras dos meus colegas painelistas, e eu queria também fazer uma propaganda aqui, Diogo, você mencionou a contribuição da Copel à consulta pública sobre a LRCAP, eu queria fazer uma propaganda da contribuição também da Eletrobras e da Abras à consulta pública 45 da ANEEL, que está discutindo os critérios de corte de energia. Consulta pública de extrema relevância para essa sua pergunta final, diretor. Então, ali a gente apresenta, e de forma muito técnica, são mais de também 50, 60 páginas, com economics, com racional econômico, por que a gente entende que, para o consumidor, existe uma ordem lógica a ser cortada, uma ordem econômica, em nome do benefício do consumidor. A gente apresenta de forma factual, numérica, essa contribuição bastante robusta. Então, essa consulta pública, a nosso ver, é muito relevante o fechamento dela para que a gente tenha diretrizes claras e organizadas, normativas,
de qual fonte cortar primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Lembrando que a hidrelétrica, diferentemente das outras fontes, não possui ainda regramento de compensação econômica. Pode-se falar que a regra atual não seja perfeita, e falou-se aqui de, eventualmente, revisitar a regra atual aplicável às fontes renováveis variáveis, mas fato é que a hidrelétrica não tem nenhuma ainda, deputado. Então, a gente sabe do comprometimento da ANEEL, a gente sabe que está na agenda regulatória da ANEEL essa compensação econômica da EVT, do nosso curtailment, e a gente vai trabalhar intensamente para contribuir com esse processo. Como consideração final, só dizer mais uma vez, reforçar aqui a Eletrobras mais forte do que nunca, mais engajada como nunca antes no processo de contribuição ao bom debate em prol do setor elétrico brasileiro, em defesa do consumidor, em defesa do Brasil. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Luiz Laércio. Você toca num ponto importante, que é a consulta pública 45. Tive a chance de fazer reunião com a Camila, com a Marisete, e é justamente esse que é o ponto que vai ter que ser endereçado naquele segundo bloco de corte. Se você começa cortando hidrelétricas com reservatório ou fontes de geração renovável intermitente. É basicamente essa que é a dicotomia entre a nota técnica apresentada pela SGM e a abertura da consulta pública. Certamente, eu vou analisar essa contribuição da Eletrobras e da Abrage, a relatora e a diretora Agnes, mas eu vou analisar porque eu tenho total compreensão que uma abordagem tão densa, de 50 e poucas páginas, ela não vai ser naturalmente capturada em alguma abordagem numa nota técnica, então merece uma análise dedicada, e é um tema relevante e importante para todos nós, é um tema do momento. Para nós concluirmos as considerações finais, vou passar a palavra para a Camila. Obrigada, diretor. A nossa turma hidrelétrica gosta tanto de competição, que vocês já viram aqui a competição para quem elabora os melhores fundamentos para as consultas públicas, né? E a Abrage tem lá a felicidade de agregar essas equipes de altíssimo nível que as nossas associadas têm. E na CP 45, né, falando aqui de possibilidades normativas para tratar o corte de geração, a Abrage trouxe lá para a apreciação da ANEEL e para a sociedade como um todo, já que é uma consulta pública, né, dados. De 22 a 24, né, olhando só esses últimos anos aí mais recentes, o Brasil deixou de usar 98 terawatt-hora de energia renovável. Cortou, jogou fora. Eólica, solar, vertimento turbinável. Isso daria para alimentar 32 milhões de consumidores por um ano, as 7 maiores capitais do Brasil. Então, de fato, esse é um tema urgente de solução. E desse montante todo incrível, 86% foi corte de hidrelétrica. Então, as hidro realmente sempre tiveram, né, corte, mas mais recentemente, por conta de todas as características aí que discutimos hoje da matriz, sido bastante impactadas. E aí, bem, intervenções normativas. A ANEEL está lá, esperamos finalizando esse debate. Para o ordenamento físico, né, uma diretriz ali para o operador fazer uma otimização desses recursos, olhando a perspectiva, inclusive, de resultado para o consumidor, do quanto custa, né, ou do qual é o menor custo para o consumidor nesse ordenamento físico. Então, esse é um aspecto muito relevante e que pode ser feito, né, por decisão normativa, portanto, não precisa de uma alteração legal. E também depois o rateio, né, comercial de tudo isso, já que o operador precisa lá dar conta de vários aspectos, não só esse resultado do custo, mas os aspectos de segurança física mesmo da operação do sistema. Então, um equilíbrio no rateio dos custos é fundamental, e a Abrage defende que todos os que contribuem para o corte de geração participem do resultado econômico desse corte também. Outras soluções mais amplas do que a atuação normativa da agência, né? Eletrificação, sem dúvida. A gente está falando de transição energética. O Brasil não precisa fazer transição energética na sua geração. Sempre fomos muito renováveis, mas a gente tem um desafio enorme no consumo, especialmente no transporte, na indústria, e tem um espaço muito grande para a gente usar esse ativo geopolítico valioso, né, para descarbonizarmos a economia, com esse compromisso até 2050 que a IPE nos trouxe, por meio da nossa geração renovável. Exportação de energia, né, a gente tem exportado, basicamente, energia termoelétrica, e por que não, né? Aliás, temos muito porquê sim de aumentarmos a exportação
hidrelétrica, diminuindo o vertimento turbinável e o corteamento no Brasil, portanto, favorecendo a eólica e solar também, e exportando, entregando para os nossos países vizinhos energia limpa, renovável. Além disso, armazenamento, né, já falamos, usinas reversíveis, baterias, diminuição das inflexibilidades, né, sermos mais eficientes na gestão das inflexibilidades que temos no sistema, especialmente termoelétrica. E por fim, sim, diretor Fernando, o senhor tem sido um dos maiores defensores ali na ANEEL na necessidade de revisão das regras de ressarcimento, né? Concordamos, a ABRAD concorda com isso, inclusive para incluir, como o Luiz Laércio disse, as hidrelétricas nesse esquema de ressarcimento. Hoje, as hidrelétricas não têm norma para ressarcimento pelo Constrained Off, e essa é uma defesa que a ABRAD faz de tratamento como um todo desse desafio enorme, mas um tratamento com equilíbrio, que haja também a regulamentação do Constrained Off pelas hidrelétricas. E, por fim, para fechar, né, falar de hidrelétrica não é, apesar de toda essa riqueza aqui que a gente está falando sobre energia elétrica, hidrelétrica não é só energia elétrica. Tem um dado da ANA que muito impressiona e que nos aponta para o que a gente tem que fazer urgente para o futuro, deputado Arnaldo. 92% da capacidade de reservação de água no país, para todos os fins, abastecimento humano, irrigação, turismo, todos os fins, 92% da nossa capacidade de reservar água está nos reservatórios das hidrelétricas. Portanto, a gente precisa retomar a construção de reservatórios de hidrelétricas para todos os fins, inclusive para a segurança energética, para que haja um futuro e que esse futuro seja sustentável. Obrigada. Eu que agradeço, Camila. E eu faço até um registro em relação à revisão da 2030, que eu fiquei contente de ir no painel que o Gentil participou. Ele também disse que ele entende que tem que ter a revisão da 2030. Então, eu acredito que, bem, já não estou mais isolado no colegiado da ANEEL. Então, eu gostaria aqui de agradecer à Agência Infra, a Leila, minha amiga, pelo convite, Esfera, Casa Parlamento, foi um bom debate. Agradeço a participação de todos os painelistas, Luiz Laércio, Diogo, Fábio, Camila, porque debates como esse não só dão a oportunidade da gente juntar setor público, setor privado, fazer discussões, fazer reflexões e buscar construir um setor elétrico mais forte, mais resiliente, seja no plano regulatório, no plano legislativo, ou com medidas do Ministério de Minas e Energia, normativas que vão influenciar todo o setor elétrico. Então, agradeço muito a participação de todos e dou encerrado esse painel.